Um outro ponto muito importante que nós temos que trabalhar é a questão do estresse, que é um dos importantes fatores desencadeantes do processo de obesidade. O estresse ele é definido como uma desarmonia ou uma ameaça ao estado de homeostase do organismo, resultando numa cascata de respostas fisiológicas e comportamentais que são necessárias para que o organismo retorne ao seu estado, ao seu equilíbrio homeostático. Então, a gente tem aí o estresse provocando todas essas respostas fisiológicas e comportamentais e o organismo emitindo uma resposta estressora adaptativa. Essa resposta estressora adaptativa é determinada para cada indivíduo. Isso depende de fatores genéticos, de fatores ambientais e de fatores psicológicos. Então, o próprio organismo, ele tenta combater aquele estresse e ele começa a alterar algumas respostas para voltar para aquele estado de equilíbrio. O estresse, definido como esse estado de desorganização, de homeostase ameaçada, ele mobiliza várias respostas, né? E tem dois sistemas que são estimulados muito no estresse. O primeiro sistema é o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Esse eixo hipotálamo-hipófise-adrenal leva a uma produção exacerbada do cortisol. E o sistema nervoso simpático, que constitui uma das principais vias efetoras do estresse. Então, quando o indivíduo entra em uma situação de estresse crônica, né, porque a gente tem que saber diferenciar o estresse agudo de um estresse crônico. O estresse agudo, aquele que é provocado por uma situação ameaçadora, uma situação de fuga, uma situação de medo, ou após um exercício físico vigoroso, a gente tem o estresse agudo, mas o organismo ele é capaz de retornar ao seu equilíbrio com eficácia. O problema que a gente vai ter com o estresse é quando ele se torna crônico. É esse estresse crônico e o organismo não consegue voltar ao seu equilíbrio que leva a um quadro inflamatório, à obesidade, uma vez que estimula o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, estimulando o cortisol e estimula também o sistema nervoso central. Então, está provado que esse estresse crônico leva a um estado de hipercortisolemia e é esse estado que leva a uma ativação prolongada do sistema nervoso central e altera várias funções do organismo, aumentando o risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas, cardiovasculares, o diabetes e outras doenças relacionadas. Então, essa exposição crônica persistente a diversos fatores estressores aumentam essa produção de cortisol. E esse estado de cortisol aumentado é que leva a diversas modificações no organismo. Alguns comportamentos relacionados ao estresse. Então, nós temos aquele paciente que é extremamente irritado, que extremamente mostra alteração de humor, que tem insônia, que relata que dorme muito pouco, que tem um sono que não é restaurador, acorda manifestando sinais de fadiga, tem compulsão alimentar, tem o hábito de pular refeições. Os estudos comprovam que quando a gente fica maior que 3 horas em jejum, o cortisol está aumentando. E uma das funções do cortisol é fazer a adipogênese. Então, o jejum prolongado, cortisol aumentado e o risco aumentado de desenvolver a obesidade. Outro comportamento relacionado ao estresse são a ingestão de bebidas alcoólicas, o fumo. Então, tudo isso são os estressores persistentes
que levam a um estresse crônico persistente na vida do indivíduo. E aí como que esse cortisol vai agir? Principalmente ele diminui, faz depressão energética, reduz captação de glicose, altera os níveis de RNA mensageiro para transportar a glicose para o meio ambiente. Então, tudo isso contribuindo para quê? Para o desenvolvimento do diabetes. Então, esse estado de estresse que aumenta os níveis de cortisol, leva a uma redução da captação da glicose, porque diminui a expressão de RNA mensageiro para transportar dos transportadores da glicose para dentro da célula, por meio intracelular. Isso contribuindo para o desenvolvimento do diabetes e obesidade. Um outro aspecto importante é que quando o indivíduo está com o cortisol elevado de forma crônica, nós temos uma redução nas enzimas antioxidantes endógenas, ou seja, nós temos uma diminuição na SOD, na catalase e na glutationa. E isso é a nossa defesa. Uma vez que a gente tem as enzimas diminuídas, nós estamos propícias à inflamação, a desenvolvimento de diversas doenças, a gente tem uma imunidade deprimida. Então, o cortisol aumentado, ele leva a diversas situações, a diversas patologias. A obesidade aumenta cortisol. Esse cortisol aumentado, essa massa adiposa aumentada também aumenta uma enzima, a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase 1, e essa enzima ela está diretamente relacionada, aumentada com o aumento da adiposidade. Ou seja, quanto maior o IMC, o índice de massa corporal, maior a síntese dessa enzima 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. E o que essa enzima faz? Ela simplesmente ela estimula a síntese de cortisol. Então, ela faz com que a cortisona vire cortisol, né? Então, isso é muito grave, porque o obeso, como ele tem muita célula adiposa, ele também tem muita enzima 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase 1. E uma vez que ele tem muita enzima, ele está produzindo mais cortisol. E ele produz cortisol perifericamente. Então, esse obeso, ele está sempre com cortisol elevado. E esse cortisol elevado tem inúmeras adversidades para o organismo. O próprio tecido adiposo acaba produzindo mais cortisol. Por quê? Porque ele estimula essa enzima que faz a conversão da cortisona em cortisol. Então, um obeso, ele chega a ter mais de 4 vezes mais receptores para o cortisol do que um indivíduo magro. Então, vejam como a obesidade é uma das situações mais complexas que nós temos, porque o obeso, o tecido adiposo, gerando inflamação, gerando níveis aumentados de cortisol, gerando disbiose, isso tudo culminando com o agravamento e o surgimento do diabetes e outras patologias associadas. Então, o estresse crônico, a gente diz que ele ele desenvolve a partir de problemas emocionais, a partir de problemas psicológicos, a partir de todas aquelas toxinas que estão inseridas nesse ambiente obesogênico que nós vimos, os corantes, os fitalatos, o bisfenol, tudo isso leva a esse estresse crônico. As endotoxinas que são produzidas no intestino que não está saudável, isso também leva ao estresse crônico. Substâncias alergênicas e uma má nutrição. Uma má nutrição também leva a um estado de estresse crônico. E esse estresse crônico levando à disfunção celular, comprometendo o organismo como um todo. Diminui andrógenos, diminui estradiol, diminui GH, diminui a conversão do T4, do hormônio T4 para T3. Então, esse estresse crônico, ele é um fator importante e desencadeante da obesidade e como consequência das patologias associadas.
Então, um dos principais fatores comprometedores do cortisol também é a relação dele com o sistema imune. O cortisol, ele diminui, ele reprime o sistema imune, ele aumenta as citocinas inflamatórias. O cortisol aumentado diminui os linfócitos B, diminuindo a produção de anticorpos. Então, a gente tem um paciente inflamado, que está com a imunidade baixa e que começa a ter outros problemas, outros comprometimentos da função celular do organismo como um todo. Além disso tudo, o cortisol, hipercortisolismo, diminui o metabolismo basal. Uma vez que diminui o metabolismo basal, facilita o ganho de peso. Eu tenho pessoas no consultório, pacientes que estão comendo pouco. Eu digo sempre que eles estão comendo alface e estão ganhando peso. Por quê? Porque vivem num estresse crônico e cujo o metabolismo basal é muito baixo. O hipercortisolismo também estimula a compulsão por gordura. Então, a pessoa que tem cortisol alta, ela está sempre querendo comer gordura, e essa gordura tem uma facilidade maior em acumular na gordura abdominal. Esse cortisol alto também pode levar à depressão e compulsão por carboidrato, uma vez que o carboidrato, a serotonina, tem como precursor o carboidrato. Então, essa pessoa acaba tendo compulsão por carboidrato e diminui os níveis de serotonina. Diminui a libido também, diminui os níveis de testosterona. O cortisol alto também leva a distúrbios do sono. Esse é um outro módulo que nós vamos conversar, que hoje está provado que quanto menos horas de sono, maior o risco de desenvolver a obesidade. Diminui a reparação muscular, né, dificultando, bloqueando a ativação do GH, que é o hormônio de crescimento, tudo isso levando à obesidade abdominal, levando a um estado de hiperinsulinemia e resistência à insulina. Então, esse estresse, ele pode vir de uma má alimentação, essa má alimentação, levando o estresse, leva a um aumento da permeabilidade intestinal. Esse estresse estimulando o eixo hipotálamo-hipófise adrenal aumenta o cortisol. E o cortisol vai ter todos esses efeitos nocivos que eu relatei anteriormente. Então, eu tenho uma relação estresse oxidativo e inflamação crônica. E um desregulamento, um desequilíbrio entre fatores antioxidantes e fatores pró-oxidantes. Nesse estado de estresse crônico, nós temos uma diminuição dos fatores das substâncias antioxidantes, né? Quem são essas substâncias antioxidantes? São essas substâncias antioxidantes que vão proteger a membrana celular, que vão proteger a mitocôndria, que vão proteger o dano do DNA mitocondrial, que vai proteger as enzimas, os receptores hormonais. E no estado do estresse oxidativo, nós temos uma diminuição dessas enzimas e um aumento das enzimas das substâncias pró-oxidantes. E o que essas substâncias pró-oxidantes vão fazer? Vão danificar, vão lesionar a membrana celular, o endotélio, a mitocôndria, vai desregular as respostas hormonais. Então, olha que quadro. Nós temos baixa defesa, porque o cortisol também diminui, suprime o sistema imune. Nós temos baixas substâncias antioxidantes e um aumento das substâncias pró-oxidantes. Esses glicocorticoides, eles têm ação na gordura periférica, aumenta o cortisol. O cortisol é o principal glicocorticoide humano e tem essa ação, essa grande variedade de funções, tanto no cardíaca, metabólica, imunológica, e também no fígado, né? O cortisol tem estimula a inflamação e diminui as defesas do organismo. Em um outro momento, nós vamos aprofundar um pouco em relação à microbiota e o estresse.
Mas é importante lembrar que o estresse leva a uma hiperpermeabilidade intestinal e um aumento de LPS, que leva a um processo de endotoxemia. As plantas que mais trabalham a modulação do cortisol são os adaptógenos. Os adaptógenos são substâncias que aumentam a resistência a vários estressores físicos, químicos, biológicos, e eles agem como adaptadores, aumentando ou diminuindo o estresse. Então hoje, dentre os fitoterápicos que mais colaboram com a modulação do cortisol são os adaptógenos. Por quê? Porque eles aumentam essa capacidade aos estressores do indivíduo mediante esses estressores. Dentre esses adaptógenos, nós temos vários, mas alguns que a gente encontra mais estudos, e principalmente em humanos, é o Panax ginseng. O Panax ginseng tem como substâncias ativas os ginsenosídeos, as saponinas esteroidais, que estão presentes na raiz. Esse Panax ginseng, ele tem uma ação variada no eixo hipotálamo-adrenal. Esses efeitos, eles aumentam a atividade e a inibição da esteroidogênese. Por isso ele é considerado um adaptógeno. Então, lembrando que o adaptógeno é uma substância que protege o indivíduo contra esses estressores diários. O princípio ativo do Panax ginseng é os ginsenosídeos, né? Que suprime a ação do sistema nervoso central, reduz glicemia e melhora a atividade muscular. Aumenta a resistência ao estresse. Isso significa que quando a gente está consumindo, ingerindo um adaptógeno, a gente tem mais resistência ao estresse. Essa maior resistência ao estresse vai modular a resposta inflamatória e evitar o surgimento e o desenvolvimento de todas aquelas doenças associadas. Então, o Panax ginseng também melhora os níveis de estresse, os distúrbios do humor, normaliza os níveis de cortisol, controla a inflamação e controla também o estresse oxidativo. Tem sido cada vez mais utilizado no tratamento de dislipidemia, do diabetes, da obesidade, exatamente por isso, porque a gente sabe que o estresse é um fator desencadeante para a obesidade. E esses adaptógenos vão atuar aí como modulador e para evitar o surgimento dessas doenças. Um outro adaptógeno bastante interessante é a Bacopa monnieri, conhecida como Bacopa, também muito utilizada na medicina ayurvédica. O princípio ativo são os bacosídeos A e B. A parte utilizada da Bacopa são as hastes, folhas e raízes da planta. É um adaptógeno, é um ansiolítico, melhora cognitiva, tem ação antioxidante, aumento da atividade quinase, melhora a transmissão do impulso nervoso, e as doses usuais da Bacopa monnieri variam de 250 a 500 miligramas do extrato padronizado de 35 a 50% de basicosídeos. Então nós falamos do Panax ginseng, da Bacopa monnieri, e outro ativo bastante importante como adaptógeno é a Witania somnífera, que é conhecida como ginseng indiano. A Witania, o princípio ativo dela são os vitanolídeos, que também são adaptógenos. A dose usual da Witania para tratamento do cortisol, do estresse crônico, é em torno de 200 a 800 miligramas do extrato padronizado de 1 a 2% de vitanolídeos. Importante que sempre que nós tivermos o extrato padronizado de alguma erva, é a primeira escolha do tratamento. Isso por quê? Porque se nós usamos um pó
qualquer, um extrato qualquer, a gente não sabe identificar exatamente a quantidade de princípio ativo que tem nesse extrato. Agora, quando nós usamos um extrato padronizado a 1%, a 5%, a 95%, a gente conhece exatamente a quantidade de princípio ativo daquela planta que tem naquele extrato. Então, sempre que a gente tiver disponível no mercado extratos secos padronizados, a gente deve preferir. A Vitânia sominífera, ela tem ação anticâncer, ela faz neuroproteção, ela tem ação antioxidante, ela tem ação cardioprotetora, anti-inflamatória, é uma erva bastante utilizada também. A outra erva é a Rhodiola rósea. A Rhodiola rósea tem como princípio ativo a rosavina. Ela influencia nos níveis de serotonina, dopamina, pode induzir síntese de peptídeos opioides, extrato padronizado em rosavina 4%. E também é uma planta que a gente já tem no mercado o extrato padronizado, ou seja, a gente tem maior conhecimento da quantidade de princípios ativos que tem naquele extrato. A dose recomendada é em torno de 200 a 400 miligramas por dia. Outras funções da Rhodiola rósea: influencia nos níveis de monoaminas biogênicas, níveis de serotonina, níveis de dopamina, inibe a monoamina oxidase, que é antidepressivo, que facilita o transporte de neurotransmissores, induz a síntese de peptídeos opioides, e tem sido utilizada também para distúrbios do sono, irritabilidade, hipertensão, dores de cabeça e fadiga. A rhodiola tem efeito antifadiga, aumenta a performance mental, aumenta a habilidade de concentração e diminui o estresse. Um estudo bastante interessante realizado com a rhodiola foi um estudo randomizado placebo controlado. Eles foram 57 indivíduos e dividiram esses indivíduos em dois grupos. Um grupo ingeriu 340 miligramas de Rhodiola rósea por dia e o outro grupo ingeriu 50 miligramas de sertralina. Esse estudo ele comparou o efeito de dois ansiolíticos, a Rhodiola rósea, um fitoterápico, com a sertralina, que é um dos medicamentos ansiolíticos mais consumidos no mundo inteiro. Então ele fez essa comparação e a conclusão foi a seguinte: nós temos um gráfico mostrando que o grupo que consumiu Rhodiola rósea teve os efeitos inferiores ao grupo, quando comparado com o grupo que consumiu sertralina, nos efeitos antidepressivos. Então, a Rhodiola rósea teve um efeito inferior em relação à sertralina. Porém, o estudo ressaltou que a Rhodiola rósea provocou menos efeitos colaterais do que a sertralina. Um dos grandes problemas que nós temos com esse público que consome ansiolíticos, antidepressivos, são os efeitos colaterais. Então, os pacientes queixam muito de náuseas, dores de cabeça, tontura, né? Então, nesse aspecto, o grupo que consumiu Rhodiola rósea teve, dentro dos parâmetros que foram pesquisados, apenas 12 efeitos colaterais, enquanto que o grupo que consumiu a sertralina obteve 52 efeitos colaterais. Então, quando a gente pega, por exemplo, náuseas, que é um dos efeitos que mais o paciente que consome sertralina demonstra, enquanto teve uma pontuação de 10, o grupo que consumiu rhodiola não apresentou em nenhum momento náuseas. Então, o estudo termina dizendo o seguinte, que em relação aos efeitos antidepressivos, a Rhodiola rósea, o grupo que consumiu a rhodiola, teve um efeito menor. Mas, em relação aos efeitos colaterais, o grupo que consumiu
rhodiola rósea foi significativamente melhor do que o grupo que consumiu a sertralina. Outro benefício do chá verde que nós falamos anteriormente é a presença da teanina, que também vai abaixar os níveis de cortisol. Essa teanina, ela já foi dito, ela tem um efeito muito importante porque ela induz o estado de relaxamento em indivíduos altamente estressados. Então, com isso a gente relacionou os principais adaptógenos, que são substâncias que vão trabalhar a adaptação do indivíduo diante desses estressores. E a importância de todos esses adaptógenos nesse contexto, para diminuir o cortisol, em consequência diminuir o processo inflamatório e, como consequência, melhorar, ajudar, colaborar no processo de emagrecimento, evitando assim o desenvolvimento da obesidade e das doenças correlacionadas.